Olá, crianças, tudo bem? Como é que vocês estão? Saudade de vocês. Muita saudade de estar com vocês lá na sala de aula. Vamos começar com a nossa aula, mas antes vamos orar a Deus? Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, te agradecemos por mais a oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra. Falar conosco, nos ensina, Senhor Deus, que nós precisamos aprender no dia de hoje. Esteja abençoando nossos pais, a nossa casa, cuidando de nós em meio a essa pandemia, Pai. E logo sabemos que vai passar, porque Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Nos ajude no entendimento da Tua palavra, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A Pro Giovana está aqui novamente, né? E hoje nós vamos continuar com as nossas aulas da nossa nova revista Dia a Dia com Deus. A tia Débora falou semana passada sobre tempo com Deus, só que ela falou a parte 1. E eu vou falar a parte 2, que fala especificamente sobre oração. Nós vamos falar um pouco sobre oração, né? E todos nós já sabemos o que é oração, né? Então vamos ver? Para você, o que seria oração? Uma das coisas é falar com Deus. Mas eu vou falar uma definição aqui que a nossa revista fala, que a oração é o oferecimento dos nossos desejos a Deus, né? Em nome de Jesus, né? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com confissão de pecados e agradecimentos, né? Que nós reconhecemos, para que a gente reconheça que a misericórdia de Deus é sobre a nossa vida, tá? E nós vamos continuar, certo? Então vamos lá. Tem alguns passinhos que a gente precisa saber sobre oração. Às vezes a gente já sabe, né? Mas eu vou explicar passinho para você, para quem não sabe ainda, tá bom? Ah, esqueci de falar. Faço parte da Igreja Nazarena Central de Campinas e dou aula para classe de 8 anos, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo, né, sobre oração, que a gente precisa saber sobre oração. Então, nossa aula é sobre oração. Para quem nós devemos orar? Para quem devemos dirigir nossas orações? Isso, sabemos que é para Deus. Mas, professora, aonde que eu encontro essa palavra, né? Na palavra de Deus, né? Em que livro? A gente vai lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9, que fala assim mesmo. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, aqui está a confirmação que nós devemos orar a Deus, tá? Só que muitas vezes a gente vê que tem algumas pessoas que oram de si para si próprio. E um exemplo disso nós temos na palavra de Deus. Vocês lembram da parábola do fariseu e do publicano? Em que o fariseu batia no peito e falava que ele fazia todas as coisas certas. Ele estava orando dele para ele mesmo. Ele não estava orando para Deus. Já o publicano, ele orava especificamente para Deus, né? Dizendo que ele não era digno nem de levantar o rosto aos céus para falar com Deus, né? Então a gente não pode orar para si, para nós próprios. Nós temos que dirigir nossas orações a Deus. Vamos continuar? Segunda coisa que nós devemos saber sobre a oração: a confissão. Confissão de pecados, confissão das nossas falhas, confissão dos nossos erros, do nosso dia a dia, né? Confessar, fui eu, declarar que nós erramos, né? E muitas vezes a gente ora e não faz essa confissão, né? Confessar os nossos pecados a Deus. E devemos confessar a Deus, devemos dirigir essa oração a Deus, mas também devemos confessar o nosso pecado à pessoa, por exemplo, que a gente fez mal, né? A gente mentiu, por exemplo. Se você mentiu por alguém, às vezes o papai pergunta alguma coisa e você falou, não fui eu. Nós devemos confessar isso. Também encontramos na passagem da Bíblia, que está lá em Tiago 5,16, que fala assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros
e orai um pelos outros para seres curados, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Devemos confessar a pessoa que também nós fizemos algum mal ou mentimos, né? Vamos continuar? Só que é difícil a gente confessar, né, os nossos pecados, a gente falar, né? E você sabe o que é que impede isso? Tem algumas coisinhas que impedem que a gente confesse que a gente errou. Uma delas é o orgulho. O orgulho faz com que a gente não confesse o nosso pecado, né? Porque é difícil, né? Muito difícil admitir que a gente erra, né? Muito difícil. Outra coisa que também complica a gente confessar nosso pecado é a consciência endurecida, a famosa cabeça dura, né? A gente não gosta de apontar nossas falhas, né? Mas já gosta de apontar a falha do outro, né? Também o medo de errar de novo, o medo de Deus falar assim, de novo, você errou pela mesma coisa? Não pode, né? Ou das pessoas apontar, nossa, você errou de novo. Mas você sabe que Deus, Ele conhece quando uma pessoa se arrepende verdadeiramente, Ele conhece um coração sincero. Deus conhece um coração sincero, né? Então, essas são algumas coisas, às vezes, que impede que a gente confesse nossos próprios erros, tá? Outra coisa que a gente pode, a terceira coisa, que a gente, quando a gente vai orar, a gente tem que agradecer. Agradecer primeiramente pela salvação, agradecer pela nossa família, pela saúde, pelos nossos amigos, pela escola, né? O pai trabalha, por tudo, né? A gente tem que ter um coração agradecido, né? E aonde eu encontro, professora? Lá em Tiago também. Só que agora é Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler para vocês. E está falando assim, origem das contendas. De onde procedem as guerras e contendas que há entre nós? De onde são, não? Dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejas e nada podeis obter. Viveis a luta e fazer guerras. Né? Nada tende porque não pedi. Pedi e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares os vossos prazeres. A gente, muitas vezes, a gente pede algumas coisas que não tem para que pedir isso. Por exemplo, você quer um tênis. Só que você pede a Deus, Senhor, eu quero um tênis. Aí você fala assim, só que eu quero um tênis importado. Não é errado pedir um tênis. Mas por que tem que ser importado? Muitas vezes, alguns querem um tênis importado para falar, para mostrar para o outro que tem um tênis importado, né? Não é errado pedir o tênis. Não é errado pedir, por exemplo, um chapéu ou uma roupa que você quer. Não é errado, né? Mas pedir algo que é para engrandecer a Deus, certo? Então, vamos lá? Então, fala que a cobiça não leva a gente a nada. Porque o tênis importado, né? Digo, não é errado fazer pedidos a Deus, tá? E, finalmente, né? Finalmente, pedimos em nome de quem? Quando a gente termina as nossas orações. Orar em nome de Jesus. Professora, orar em nome de Jesus? Não é porque ele tem uma magia esse nome, porque é em nome dele que nós devemos orar. E nós encontramos também essa passagem na Bíblia, que fala que está lá no capítulo de João 14, versículo 13. Vamos ver que João 14, versículo 13 fala pra gente?
Ele fala assim mesmo. E tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Então, tudo que a gente pede, né, para Deus, ele tem que ser glorificado. E devemos pedir em nome de Jesus. Essa petição tem que ser em nome de Jesus, né? E Deus fala que... Deus fala não, perdão. Deus é o nosso mediador. Quando nós oramos em nome de Jesus, tudo vai bem, tudo dá certo, porque Ele media a nossa oração entre o Pai, né? Entre nós e o Pai, Deus Pai, né? Então, as nossas orações, se caso há algo de errado que a gente pedir nas orações, a gente falando em nome de Jesus, essa oração vai chegar certinha lá para Deus, certo? Vamos recapitular os passos, né? De como orar, sobre oração. Então, vamos lá. E eu vou dar alguns endereços bíblicos para você ver, tá? Para você verificar depois da nossa aula. Primeiro, orar com alegria, né? Buscar a face de Deus. Onde a gente conta essa passagem que fala que a gente deve buscar a face de Deus quando a gente começa as nossas orações. Anota aí. 1 Crônicas 16, 11. A gente deve buscar a face de Deus quando a gente começa as nossas orações. Segundo, que fala sobre os agradecimentos. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 16, agora no versículo 34. A gente tem que render graças ao Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo. 3. A confissão de pecados. Vamos lá no Salmo 86, versículo 5. O nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é misericordioso quando nós erramos. 4. Os pedidos, quando a gente faz os nossos pedidos. A gente não tem que fazer só pedidos para a gente, mas para as outras pessoas também que necessitam de oração. Está lá em Filipenses, capítulo 4, 6, que fala assim, que a gente não deve andar ansioso por causa alguma. Deus sabe que nós necessitamos. Deus sabe tudo que a gente precisa, né? E o final, a finalização da nossa oração, em nome de Jesus, que eu falei, que está lá em João 14, 3. Orarmos em nome de Jesus. Espero que vocês tenham apreciado, né? Tenham aprendido sobre oração, os passos que a gente tem que fazer para nossas orações cheguem ao nosso Pai, tá? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir perdão dos nossos pecados, de alguma falha que a gente possa ter cometido no dia de hoje, né? E saber que Deus é Pai, Deus é conosco. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te engrandecemos, ó Pai. Agradecemos por tudo que tu tens nos dado, por essas aulas, ó Pai, que estamos tendo online, Pai, porque tu não tens esquecido de cada um de nós. Perdão, Senhor, se hoje nós falhamos em algo, Senhor Deus, e te entristeceu, Pai. Nos ajude, ó Deus, a estar sempre diante de Ti, orando, buscando, Senhor, a Tua face, Pai. Quero te louvar e te bendizer, Pai, por tudo que Tu tem feito e ainda vai fazer na nossa vida. Oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quero fazer mais uma oração. A gente falou hoje sobre a oração. Você já fez a oração de entrega da tua vida a Deus? Não? Você quer fazer essa oração hoje? Quer? Então vamos fazer a oração? Senhor Deus e Pai, quero te louvar, quero te bendizer, Pai. Confesso que sou pecador, confesso que falho muitas vezes, ó Pai, e quero entregar a minha vida, Senhor, o meu coração a Ti. Te peço, Deus, que Tu escreva o meu nome no livro da vida, Pai, e me ajude a andar conforme a Tua palavra. Te agradeço por essa oportunidade de fazer parte, Senhor, da Tua família. Eu oro em nome de Jesus.
Amém. Essa foi a nossa aula. Saudade de vocês e até a próxima. Beijo para vocês.